Graça e paz, irmãos. Toda regra que nós temos, e aí eu falo para a Igreja de Cristo, a regra que nós temos, a única regra de fé e prática, não pode vir por outro meio que não seja pela Bíblia. Nos últimos dias, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele mostra que as pessoas, e principalmente aqueles que... pode ser que... existem duas classes de pessoas na igreja. Eu falo dos perdidos. Aqueles que um dia foram resgatados, e nós vemos isso quando o apóstolo Pedro faz essa exposição na segunda carta, no capítulo 2, verso 1 a 3, ele chega a mencionar que pessoas que foram resgatadas pelo soberano Senhor, mas se desviaram, né? O apóstolo Paulo, isso também nós temos, ainda que os reformados, queiram dar um outro sentido ao texto, e aí nós temos que ficar com sola escritura, lá de Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8, quando diz que pessoas foram resgatadas, foram iluminadas, não é verdade? E muitos dizem, olha, uma pessoa pode ser iluminada sozinha? Claro que não. Pode vir dos mortos sozinha? Claro que não. Efésios 5,14 mostra isso. Que levanta-te dentre os mortos, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E nós vemos isso em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8, que pessoas foram iluminadas e caíram e retrocederam. E aí nós temos então um problema aí a ser resolvido dentro da soteriologia. Quando nós vemos o Senhor falando lá em Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, ele diz assim, o escritor aos Hebreus, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele quem? O justo, porque aqui está falando do justo. O justo, o meu justo, o Senhor dizendo, viverá pela fé. E se ele retroceder, ele quem? O justo. Então nós temos duas classes de pessoas, dos perdidos dentro da igreja. E aí nós vemos, quando Judas escreve na carta, nos versículos 3 e 4, dizendo que certos indivíduos se introduziram dissimuladamente com heresias destruidoras. E aí o apóstolo chega a dizer que estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Então existem pessoas que se perderam, existem pessoas que nunca foram salvas. E aí nós vemos claramente isso no Salmo capítulo 9, verso 17, que os ímpios serão lançados no inferno, como fala no Salmo capítulo 10, verso 4, o ímpio no seu coração ele não investiga, em todas as suas cogitações não há Deus. Ou seja, pessoas que não foram, as suas mentes não deixaram ser levadas cativas à obediência à palavra de Cristo. Como dizem em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. São pessoas que têm os seus sentidos embotados, pessoas que o próprio Deus entregou essas pessoas a um estado mental reprovável, né? Mas por quê? Porque não o reconheceram como sendo Deus. Isso nós vemos claramente em Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, principalmente. Então, quando diz assim, olha, porquanto não fizestes o que era bom aos meus olhos. Esse porquanto, ele é uma justificativa. O Senhor precisa disso, ele o faz por sua própria justiça. Porque já que todos pecaram, Romanos 3, 23, e o salário do pecado é a morte para todos, Romanos 6, 23, o Senhor então a todos encerrou debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia a graça preveniente. Isso está claramente em Romanos capítulo 5, verso 18, Romanos capítulo 11, verso 32. O ímpio, ele não investiga. Para o ímpio, ele ele escarnece de Deus. E a outra classe de pessoas são aqueles que se esquecem de Deus. Como eu mencionei, Salmo 9, 17, nós vemos claramente, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas e todas as nações que se esquecem de Deus. Então isso é retroceder.
E isso é o que o escritor aos Hebreus fala de forma preventiva, né, em Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4, quando ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então é possível negligenciar a salvação. Nós vemos isso com o jovem rico, que claramente o texto de Lucas 18 a 23 mostra que ele resiste à graça de Deus, a não ser que queiramos dar um outro sentido ao texto. Aí não será só a Escritura. Para a igreja, a Bíblia fala em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina, ela encabeça a igreja. O pastor não é a segunda autoridade na igreja, e a Bíblia não é a primeira. A Bíblia é a única. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, que ninguém pode lançar outro fundamento, o qual é a doutrina cristã, sobre o qual a igreja está edificada. Efésios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nisso consiste a promessa do Senhor de João 5:24, quando diz: aquele que crê em mim passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entra em juízo. Por isso que em Romanos capítulo 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Este nada está fora do raio de ação humana. Não está falando que esse nada é o pecado, é a apostasia. Não. Está dizendo nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada. Porque o Senhor prometeu lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 16, quando o Senhor edifica a sua igreja em si mesmo. E aí ele diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Essas portas do inferno não é a ação do diabo, é a condenação do próprio Deus. Quando o Senhor lá no Jardim do Éden, ele estipula uma norma: não, de todas as árvores que há no jardim vocês podem se alimentar livremente, tocar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderão comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí eles pecaram. Então a maldição de Deus, ela entrou em ação. O ser humano deveria morrer. Levítico 17:11. A vida de toda a carne está no sangue. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aonde entra a graça? Onde entra o amor de Deus, a graça se manifesta, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos 1,16, Paulo então diz que a justiça de Deus, que era a condenação para a morte, se revela no Evangelho. E todos os que estão no Evangelho, nas boas novas, na graça imerecida, sobre esses não é imputada a condenação de Deus. A condenação, o inferno, a perdição eterna. Então, a perdição eterna não prevalece sobre a igreja por causa do sangue de Cristo. Então, mas para isso, essas pessoas estão envoltas por tudo aquilo que a doutrina cristã as rege. Fora disso, a condenação. Então, a doutrina cristã ela encabeça. Quando diz que Cristo é o cabeça da igreja, é que é o cérebro. A palavra é ela quem guia as nossas ações. Então, aí perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é o termo de didachê do grego, que é um conjunto de ensinamento. Então, tudo que estiver fora do conjunto de ensinamento nas cartas apostólicas deve ser rejeitado. Nós vemos hoje, as pessoas elas fazem uma mistura terrível de judaísmo, de tradição, de visões, de sonhos, de revelação, e então e aí colocam um pouco da palavra, da forma como elas querem, e então abandonam a palavra de Deus. E como igreja, nós temos que estar edificados na doutrina dos apóstolos. Algo que é feito na igreja. Por exemplo, campanha para enriquecer. Você já viu isso nas cartas apostólicas? Não.
Então todas as pessoas que fazem isso, elas estão fora da doutrina cristã. Se estão fora da doutrina cristã, é lógico que estão fora da igreja. A igreja é um corpo, a igreja não são placas. A igreja é ajuntamento, é o eclesia do grego, um ajuntamento das pessoas que têm fé em Cristo. É o mesmo significado do termo apenas, é claro, né? Eclesia, de um ajuntamento, como diz em Mateus capítulo 18, verso 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Como a igreja estava hospedada na casa de Ninfa, né, lá em Colossenses capítulo 4, verso 15, e 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. A igreja era onde estavam pessoas reunidas, motivados pela palavra. E aí Paulo ele dá essa orientação, né? Quando ele fala aqui em 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação na palavra, né? Claro. A Bíblia diz em Lucas 24, 45, que Jesus abriu o entendimento deles para que compreendessem a revelação da palavra, e aquele outro língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Quando em Efésios, capítulo 5, verso 19, o apóstolo diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Veja que a igreja estava reunida. Veja que a motivação da igreja era servir ao Senhor e uns aos outros, no amor fraternal. A doutrina cristã encabeça, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que isso promove? A comunhão, o partir do pão e as orações. Não se faziam campanhas, não se faziam votos para enriquecimento, mas se faziam coletas para ajudar os irmãos, principalmente da Judéia, cristãos que estavam na Judéia e que tinham maior necessidade, ou maiores necessidades. 1 Coríntios 16, 2, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 15, Efésios 4, 28, Tito 3, 14, Atos capítulo 4, verso 32, 37. Então, entenda, tudo aquilo que estiver fora da doutrina dos apóstolos deve ser rejeitado. Ainda que faça, como Lutero disse, ainda que faça chover milagres todos os dias. A Bíblia diz em Oséias 4,12, o Senhor dizendo: o meu povo consulta o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá a resposta. Ou a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, se revoltam e se rebelam contra o Senhor. Muitas vezes, quando as coisas começam a fluir financeiramente, profissionalmente, para pessoas que estão longe da doutrina cristã, isso é sinal de juízo de Deus sobre a vida dessa pessoa. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 e 12. Então, tome muito cuidado. Mantenha-se na doutrina cristã. O apóstolo Pedro diz que muitos usariam a palavra de Deus, iriam distorcer textos difíceis aos quais eles mesmos fazem a afirmação severa, mas eles mesmos não sabem o que significa, ou o significado. Só que muitos seguiriam suas práticas libertinas. E aí Pedro diz assim: antes disso, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenha-se firmado na doutrina cristã, e então você será bem-aventurado. Amém? Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém.